Eu quero que você receba com o aplauso mais caloroso que você puder a vida do apóstolo Valmer. Vem para cá, apóstolo Valmer, nosso irmão em Cristo, que tanto nos abençoa. Aplauda mesmo a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você está em casa, apóstolo, fique à vontade. É sempre um prazer enorme para nós recebê-lo aqui e ouvir aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. Nós o amamos, amamos sua casa, amamos sua família. E essa igreja é sua também, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, por nos presentear essa manhã com a presença do apóstolo Valmer aqui, para ministrar as nossas famílias. Que a nossa comunidade de fé seja fortalecida, edificada, abençoada por aquilo que esse homem carrega. É o que nós desejamos e oramos. Pai, use o teu filho com graça, poder e autoridade, como sempre o Senhor faz. Estamos prontos, Senhor. Nossos corações e mentes estão abertos para o Senhor. Faça a tua vontade nessa manhã, através da ministração da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, família. Bom dia, graça e a paz. Todos estão bem, sim ou não? É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valmer. Sou casado com a Aline. Nós vamos fazer agora no mês de junho 23 anos de casamento. Nós temos 2 filhos, somos casados para sempre. Temos 2 filhos, Davi e Laís. Davi veio comigo aqui. Ele veio até em forma de testemunho para respaldar aquilo que eu vou compartilhar com vocês essa manhã. Nós temos também a nossa filha Laís, que está com a Aline. A Aline hoje está pregando em uma das nossas congregações lá em Bangu. Eu moro em Bangu. E hoje nós estamos celebrando o Dia da Igreja Perseguida, junto com Missões Portas Abertas. E ela foi convidada para ministrar. Como a nossa agenda não conseguiu bater, eu falei, amor, não será dessa vez que você vai comigo, mas haverá uma próxima. Amém, irmãos? Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, mas enquanto eu estava acordando hoje pela manhã, havia algo dentro de mim que dizia assim, está faltando algo. E eu até falei no início, falei, Senhor, será que a palavra que eu quero trazer é uma palavra que veio apenas do desejo da minha alma de abençoar os irmãos? Ou o Senhor quer comunicar alguma coisa? Eu falei para ele, apesar de eu já ter uma palavra, eu abro mão dela, porque eu preciso que o Senhor comunique aquilo que está no teu coração para a vida da família central. E Deus falou comigo muito forte, irmãos, a respeito de reconciliação. Todo movimento de transformação das nossas famílias começa pela reconciliação. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 5. Nós não vamos tratar exatamente disso, mas eu preciso começar a partir desse fundamento. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 17. Eu quero começar declarando que você é resposta para a sua família. Você é a chave que Deus vai usar para transformar a realidade da sua casa. Quero alimentar de fé o seu coração, de esperança, porque aquele que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir a sua palavra. O que nós precisamos apenas é estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo está nos comunicando, porque nós precisamos entender isso. Nós trazemos à existência aquilo que Deus já está fazendo. Diga comigo, Deus já está fazendo. Deus já está movendo. Então eu quero dizer uma coisa, a sua família no coração de Deus já está salva. A sua família no coração de Deus já está restaurada. A sua família no coração de Deus já está estabelecida como celeiro de avivamento. Eu tenho a certeza que movimentos espirituais sobrenaturais começarão na tua casa no nome de Jesus. Mas o que nós precisamos compreender o que está sendo feito no céu, para que essa movimentação celestial seja tangível também aqui na terra. E você precisa estar atento a isso. Se o céu está se movimentando, se você crê pela fé que Deus já está movendo,
Você precisa estar atento. Para quê? Para que haja uma sincronização, uma reverberização daquilo que já está acontecendo no céu. Amém? Vamos lá. E aí diz assim no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, o que ela é? É nova criatura, nova criação. E as coisas antigas o quê? Elas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus falava comigo muito profundamente hoje pela manhã a respeito disso. Existem algumas famílias que precisam começar a virar a página. Existem questões dentro da sua família que você precisa hoje tomar a decisão de corresponder ao Espírito Santo por essa capacitação de virar a página. Situações difíceis, situações talvez de traição, situações que você não consegue, lidar ainda. O Espírito Santo está dizendo, existe graça nessa manhã, para que você possa virar a página, e você possa ser liberado para ser um cano da liberação do fluir de Deus na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. Existem pessoas da tua família que precisam do perdão de Deus fluindo através de você. Existem questões que você diz, Senhor, isso é difícil de lidar. E Deus está dizendo para você, as coisas velhas já passaram. Se você quer novidade de vida, se você quer que algo aconteça, você precisa hoje tomar a decisão de corresponder à capacitação do Espírito para Ele virar a página. Amém? Existe algo novo, e olha o que diz aqui, vamos continuar lendo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o quê? E nos deu o quê? O ministério da... Então você carrega a reconciliação. Nós não perdoamos para sermos perdoados, nós perdoamos porque já somos perdoados. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, eu não me relaciono a partir da revelação que eu tenho daquilo que fui, mas eu me relaciono a partir da revelação que eu tenho hoje de Cristo. O que Cristo fez por mim, quando eu ainda era pecador, é isso que precisa transbordar todos os dias da minha vida, nos meus relacionamentos. Uma coisa que eu tenho falado muito para a vida da igreja, nós precisamos parar de sermos previsíveis. Você precisa se tornar uma pessoa imprevisível. O que é uma pessoa imprevisível? Todo mundo espera que você se comporte da maneira como você se comportava quando não conhecia Cristo. Mas a última pessoa que eles esperam encontrar é o próprio Cristo se manifestando através de você. Cristo em nós. Essa é a esperança que as pessoas precisam ter de tocar a glória de Deus, de tocar a presença de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele dá continuidade ao que João Batista fazia, dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está, e esse próximo não era algo que estava chegando, próximo tem o sentido de, o reino de Deus agora é tangível. Quando as pessoas se relacionam com você, o reino de Deus é tangível. A sua família desfruta de um reino de Deus tangível através de você. E como que o reino de Deus é tangível, apóstolo? Quando eu perdoo, quando eu amo as pessoas sem o critério do merecimento, sem a meritocracia. Quando eu permito que o fruto do Espírito se manifeste através de mim, diga comigo, o fruto do Espírito. Mas os únicos que podem ser guiados pelo Espírito e têm essa capacidade são os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga eu sou. E por você ser filho de Deus, Ele lhe deu um privilégio de você manifestar reconciliação, de você manifestar perdão, de você manifestar amor, mesmo que você diga, eu preciso abrir mão de mim. Pois é, meu irmão, esse é o sacrifício esperado na graça, o sacrifício da renúncia, quando eu entendo que eu preciso abrir mão de mim mesmo, para que Cristo se manifeste. Quando eu entendo que eu fui escolhido, ou que eu fui empoderado no Espírito, para manifestar, não quem eu fui, mas as virtudes daquele que me chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz.
isso começa onde? Na nossa família. Isso começa onde? Nas pessoas que nos conhecem, que sabem das nossas debilidades. E o Senhor está dizendo hoje para a família central: existem pessoas aqui que precisam decidir, preste atenção, decidir pela fé, corresponder ao Espírito Santo. Existem coisas que Deus ainda não fez, porque você não está correspondendo da maneira correta. Você está dizendo: Deus, faça, e Ele já disse: eu já fiz, eu já te perdoei, libere o que você recebeu de mim. Ah, Senhor, mas ele não merece. A questão não é merecer, a questão é você entender o que você recebeu sem merecer. O evangelho não é um evangelho de meritocracia. Pare de tentar dar para as pessoas apenas aquilo que você acha que elas merecem. O nível de amor que Deus quer que você viva, e preste atenção nisso, Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz que o Espírito Santo já derramou o seu amor em nosso coração. Diga comigo: o amor já está no meu coração. Como que esse amor se manifesta? Quando eu abro mão das minhas razões, quando eu abro mão dos meus méritos, quando eu abro mão daquilo que eu acho, e eu começo a dizer: Espírito Santo, ok, eu me rendo, eu preciso ser guiado por Ti, o que eu preciso fazer? E aí você corresponde pela fé, e a sua fé se torna viva, e ela se torna tangível, e ela se torna conhecida. Por quê? Porque Cristo começa a tomar forma na vida daqueles que começam a amadurecer. Olha a pessoa que só diga para assim: você foi chamado para amadurecer. Presta atenção, a igreja não é a reunião das ovelhinhas de Jesus. A igreja é a reunião dos líderes. Todos que estão aqui foram chamados para serem a imagem do Deus invisível, a imagem de Jesus, Ele que deixou de ser o unigênito e hoje é o primogênito, para que você tenha e faça parte de uma capacitação que excede as suas limitações. Uma coisa que eu gosto de falar muito, irmão, sabe o que é? Em Cristo não existe limitação. Sabe o que nos impede muitas vezes de viver esse sobrenatural, de desfrutarmos na nossa casa do sobrenatural? Nós mesmos. Nós nos limitamos. Eu não posso, eu não consigo. Quem disse que Deus lhe chamou pela sua capacidade? Quando que Deus lhe chamou porque você conseguiu alguma coisa? A Bíblia diz: aquele que quer se gloriar tem que se gloriar em quem? Glorie-se no? Glorie-se no? Então preste atenção, Ele lhe chamou porque Ele é capaz, Ele lhe chamou porque Ele é suficiente, Ele te chamou porque Ele é tudo, tudo, tudo que você precisa. A sua família pode começar uma transformação sobrenatural se você hoje levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo, porque eu estou tentando produzir transformação aonde só o Senhor pode fazer. João 15, Jesus diz: sem mim, e por que você está tentando fazer alguma coisa sem Ele? Por que você está tentando transformar o seu cônjuge sem Ele? Por que você está tentando transformar o seu filho sem Ele? Só que Deus está falando conosco, sabe o quê? Que nós precisamos nesse culto liberar o nosso coração. Nós precisamos nos reconciliar com pessoas aqui. Sabe para quê? Para que o fluir de Deus não tenha mais impedimentos. Para que o fluir de Deus toque pessoas e abençoe. Amém? Olha o que diz aqui as Escrituras. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo,
não levando em conta, diga comigo, não levando em conta as transgressões, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. No versículo 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Queridos, pessoas serão tocadas, serão impactadas quando elas tiverem o contato com Cristo vivo, com Cristo ressurreto em nós. Não transfira isso para ninguém. Eu queria tanto que o pastor e a pastora fossem na minha casa. Não, 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 não. Eles podem gostar muito do pastor e da pastora, eles podem ser tocados pela unção que está sobre a vida dos nossos pastores. Mas as pessoas serão impactadas quando elas perceberem que você se parece com uma outra pessoa que eles ouviram falar, mas que agora é conhecido, é tangível. Nós temos uma mensagem que é linda, mas ela não precisa mais ser proclamada, ela precisa ser tocada. E quando que ela é tocada? Quando eu e você nos rendemos e dizemos para Deus: ok, agora eu quero fazer as coisas da sua maneira. Quantos querem fazer as coisas da maneira de Deus? Quantos querem fazer isso? Então, eu quero fazer agora um breve momento para que você libere pessoas. Tem mulher aqui que está precisando liberar o marido. O Senhor diz para você: eu sei que ele foi mal com você. Eu sei que ele foi mal com você. Mas se você não liberar o coração para ele, ele não poderá provar da minha bondade. Existem pessoas aqui que guardam ressentimentos de outras pessoas, mas você tem que entender que essa pessoa, ela carregou uma bagagem muito pesada e ela deu para você aquilo que ela tinha. Dê para ela aquilo que você tem. Nós temos a graça de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos perdão. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, o Senhor já habita dentro de nós. Mas nós queremos pedir de uma maneira muito especial: se aproxime dos nossos sentimentos. Se aproxime dos nossos sentimentos. Quebranta o coração de pessoas aqui, Senhor. Começa a quebrantar o coração de pessoas aqui. O Senhor é aquele que um dia nos convenceu do pecado. E hoje o Senhor nos convence da justiça. Nós pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convença daquilo que nós precisamos nos tornar, dia após dia, que é semelhante a Jesus. Começa, Espírito Santo, a falar ao coração. Eu quero que você, que nessa manhã, você precisa perdoar alguém, você precisa virar a página, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Espírito Santo, mova os nossos corações. Se nós precisamos perdoar alguém, se nós precisamos liberar alguém, fique de pé no seu lugar. Começa a trazer, Senhor. O Senhor é que produz arrependimento. O Senhor é que produz transformação. Comece a fazer isso. Às vezes nós guardamos tantas coisas no nosso coração, Senhor. E hoje o Senhor escolheu para que nós possamos liberar tudo que está obstruindo em nome de Jesus. Se você precisa fazer isso, fique de pé no seu lugar. Faça isso, seja corajoso. Não permita que mais nada impeça o que Deus está fazendo na sua vida.
Seja corajoso, não tenha medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor já lançou fora todo medo, todo medo, todo medo, todo medo. Todo medo. Você fique de pé. O Espírito Santo está fazendo isso na sua vida. Deixa Ele sondar o seu coração, deixa Ele mostrar. Deixa Ele mostrar. Eu quero que você que está em pé, eu quero que você diga assim, na autoridade do nome de Jesus: eu não tenho capacidade em mim para liberar, mas eu conto com a graça de Deus, que é suficiente para me capacitar. Então hoje, eu peço, Espírito Santo, me ajude a liberar. Diga o nome da pessoa que você tem que liberar hoje. Diga: eu a libero, porque o Senhor me liberou. Hoje, um novo ciclo se inicia na minha casa, aonde os meus olhos serão olhos de misericórdia. Se aproxime dos meus sentimentos, se aproxime do meu coração. Eu preciso de Ti, Espírito. Eu preciso de Ti. Espírito Santo, vai tocando. Existem lembranças terríveis, ruins, brigas, talvez abuso, e abuso em vários níveis. E eu oro para que essa manhã seja uma manhã de liberação, Senhor. Seja uma manhã de rompimento. Todas as cadeias que ainda prendiam essa pessoa emocionalmente sejam nessa manhã liberadas, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Nós somos livres e hoje mais nada poderá nos manter em qualquer tipo de cativeiro, seja emocional. Não. O Senhor está começando algo novo na nossa família. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga comigo: o meu coração está capacitado a liberar pessoas, não pelo merecimento, mas pela graça. Perdoo porque fui perdoado. Amo porque sou amado. Tudo que eu tenho, eu dou pelo Espírito. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? A palavra de Deus diz que nós precisamos não somente crer, mas precisamos confessar aquilo que cremos. Cri, por isso falei. Então, todas as vezes que você for lidar com alguma situação, que o diabo queira investir nisso, lançando dados inflamados, dizendo para você que essa pessoa não merece, você vai declarar pela fé, dizendo: eu estou dando aquilo que recebi, eu estou dando aquilo que recebi. Porque o diabo vai tentar, irmãos, nos fazer pensar que ainda somos prisioneiros de algum tipo de ressentimento. Você não é prisioneiro e nem refém de nada, você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te salvou. Foi para a liberdade que Ele te estabeleceu como filho. Então nunca mais você vai se permitir se colocar em um lugar de escravidão. Amém, irmãos? Amém? Eu quero falar com você rapidamente sobre o poder da unidade. Por que eu quero falar sobre o poder da unidade? Porque quando nós estabelecemos na nossa família a unidade, milagres acontecem. E a unidade, queridos, não é nós estarmos unidos. Nós precisamos viver o princípio de sermos um. Estar unido a alguém é diferente de sermos um, ok? E eu vou contar um pouco dos testemunhos da minha vida, da minha vida com a minha esposa, coisas que aconteceram, que nós orávamos separados, e a minha esposa sempre foi uma pessoa que orava muito.
Eu sempre fui uma pessoa também que orava, mas os milagres foram acontecendo quando nós entendemos que um casal não pode orar separado. Porque quando nós oramos juntos, nós estamos manifestando a realidade do céu. Quantos querem ver milagres? Quantos querem viver coisas sobrenaturais? Comece a orar junto. E por que é importante que o casal ore junto? Porque quando o casal ora junto, coisas sobrenaturais começam a acontecer na vida dos filhos. E o orar junto também ele é pedagógico. Por quê? Porque quando uma criança vê, um jovem, um adolescente, vê os seus pais orando juntos, eles começam a carregar esse fundamento, esse princípio também para a família que eles vão gerar. Ok? E nós precisamos, principalmente nesse tempo, irmãos, entendemos que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual terrível. O diabo tem investido contra as nossas famílias. E não é, queridos, nós de maneira alguma a gente levantando militância contra o mundo. O nosso lugar de guerra e o nosso lugar de vitória é na oração. Amém? Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o diabo diz, olha, você e a sua esposa não conseguem orar juntos. Você e os seus filhos, não adianta, vocês tentam orar juntos e vocês não conseguem. Eu quero dizer uma coisa, isso é batalha espiritual. Amém? Quando você entender que você está inserindo uma batalha espiritual, você vai começar a se posicionar pela fé e o Espírito Santo vai começar a promover desafios tremendos, mas vitórias também sobrenaturais. Amém? Vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Ok? Diz assim, eu estou lendo na versão King James, tá bom? Vamos lá, diz assim, versículo 18. Então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, que quando Deus cria o outro gênero, a mulher, Deus não estava pensando em relação sexual. Deus estava pensando em relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. E essa característica do relacionamento, Ele imprimiu no nosso caráter, Ele imprimiu na nossa essência. Amém? Quando você vê lá em João capítulo 17, você vê Jesus definindo o que é a vida eterna. Todo mundo repete, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós falamos de vida eterna, muitos pensam que vida eterna é você ir para a glória, você ir para o céu. Não! Jesus define isso, se eu não me engano, no versículo 3 do capítulo 17 de João, dizendo, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Cristo. Conhecer é se relacionar. O que é a vida eterna? É nós entendermos que Deus nos chamou para o conhecermos, e a partir desse conhecimento de quem Ele é, saberemos quem somos. Ok? E quando Deus cria Adão com uma capacidade de relacionamento. Só que Deus se relacionava com ele e Adão não conseguia se relacionar com animais. E aí o que Deus faz? Deus cria a mulher. Versículo 20. E aí diz assim, e desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente.
profundamente. Preste atenção nisso. Quando nós nos casamos, nós estamos atingindo um nível de intimidade e de aprofundamento do relacionamento que passa da alma, irmãos. É espiritual. Por quê? Porque o ser humano deixa de ser dois e eles passam agora a ser um. Ou seja, eles agora têm uma unidade perfeita, que é a mesma unidade que Deus, Jesus e o Espírito desfrutam. Ok? Versículo 21 diz assim: então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono e, enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e o conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Então preste atenção. Deus cria alguém que pudesse corresponder no mesmo nível. Deus não cria a mulher inferior ao homem. Deus cria a mulher diferente do homem. Para quê? Para que eles pudessem se completar, para que eles pudessem se corresponder, para que eles pudessem ser resposta um para o outro, para que eles pudessem suprir necessidades um do outro. Amém? E aqui no versículo 24 diz: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então o que Deus está dizendo aqui? Homem e mulher, quando se casam, eles se tornam um. Com o pecado, essa conexão do ser humano com Deus é interrompida. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem o quê? Fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Cristo resolveu isso na cruz. Hoje você não está mais separado de Deus. Pelo contrário, hoje nós temos perfeita união com Deus, perfeita unidade com Ele por intermédio do seu Espírito. Sim ou não? Só que isso precisa também ser vivido na família, por intermédio do casamento. Quando alguém tem relação sexual, essas duas pessoas, elas estão se unindo no nível mais profundo de intimidade espiritual e da alma, e essas pessoas agora, elas se tornam uma. Você está compreendendo isso? A unidade, irmãos, é algo tão importante que quando Deus percebe, sabendo que Adão e Eva haviam errado, Deus faz uma pergunta para Adão. Deus pergunta para Adão assim: Adão, onde você está? Percebam algo, Deus era onisciente, gente. Deus era onipotente. Por que Deus estava perguntando para Adão aonde ele estava? A questão não era geográfica. A questão é: Adão, me responda o que você fez, que eu e você não somos mais um. O que você fez, o que Eva fez, que nós agora não estamos em perfeita unidade. E isso era tão importante para Deus, que você vai abrir a sua Bíblia agora, em João capítulo 17. João 17, versículo 20. Nós vamos ler até o 23. Olha o que diz aqui. Não oro somente por esses discípulos, diga comigo, Jesus orou por mim, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. E aí, Jesus define o nível de unidade, e Jesus diz assim, ó, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam
para que sejam como nós somos. Olha só, na mesma medida, da mesma forma que o Pai, Jesus e o Espírito são um, Deus, por intermédio de Cristo, nos devolve essa capacidade de sermos um. E por que a unidade é tão importante? Porque a unidade é um princípio de trazer à existência o que está no céu para a terra. É um princípio de conquista, é um princípio de transformação. E nós podemos viver isso não somente individualmente no nosso relacionamento com Deus, mas também no casamento. Famílias que oram juntas transformam realidades espirituais. Você vê o poder da unidade? O que Deus faz quando estão construindo a Torre de Babel? Por causa da unidade deles, Deus interfere e diz: se nós não interferirmos, eles vão conseguir aquilo que almejam. Preste atenção nisso. Se você entender o princípio da unidade na sua família, coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Conquistas sobrenaturais começarão a vir à existência. Por quê? Porque hoje nós já fomos conectados ao Pai por intermédio de Jesus, temos plenitude de unidade. Agora você imagine um casal que ora junto com a sua família, o que pode transformar na realidade daquela casa. Você está compreendendo isso, sim ou não? Compreenda. Quando Deus quis estabelecer unidade na igreja, o que é que Ele faz? Pentecostes. Em Babel, as línguas foram divididas. Em Pentecostes, as línguas foram unificadas. Aquilo que estava divergindo, agora está convergindo. Aquilo que estava separado em Cristo, agora está estabelecido como uma unidade. Amém? E por que isso é poderoso, queridos? Porque Deus quer que a nossa família, que a nossa casa, seja um reflexo da manifestação da família do céu. Existe uma restauração que precisa começar dentro da casa. A primeira instituição que Deus cria não é a igreja. A primeira instituição que Deus cria, qual é? A família. Por quê? Porque é na família que nós encontramos identidade, é na família que nós encontramos autoridade, é na família que nós encontramos exemplo, é a família que prepara o ser humano para o relacionamento com Deus. É na família que nós desfrutamos daquilo que estamos sendo preparados para viver em Deus. É na família que começa o avivamento. E o diabo está tentando de todas as maneiras com que nós vivamos em família, mas de maneira individualizada. E não é de maneira individualizada que Deus lhe chamou para viver. Deus lhe chamou para viver em perfeita unidade. Diga comigo, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. No céu está acontecendo um movimento. E eu, como representante, como embaixador, vou trazer essa movimentação para o meio da minha família. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, a salvação já está batendo a porta da sua casa. Traga isso à existência por intermédio da oração. Ore com a sua família. Depois eu vou contar coisas para você que vieram à existência de uma maneira tão sobrenatural, que eu falei, meu Deus do céu, como o princípio da unidade é algo que pode estremecer os alicerces do inferno e começarmos a viver coisas lindas. Eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia. Desculpe, vamos ler só o versículo 23 de João 17. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Como que o mundo vai perceber que Cristo é o Senhor de todas as coisas? Por intermédio da nossa vida, mas também por intermédio da nossa família. A nossa casa precisa de uma movimentação de unidade. Você precisa hoje se posicionar e dizer, Deus, a minha família é um lugar de avivamento. A minha família
é um lugar onde sonhos, projetos são gerados e o Senhor traz à existência. Quantos creem nisso? Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 17, verso 28. Paulo faz uma citação muito conhecida no Império Romano da época. E ele diz assim, ó: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Você pode repetir isso comigo? Pois nele vivemos, nos e existimos. O que Paulo está querendo dizer? O que nós precisamos compreender? Que a nossa conexão com Cristo precisa nos dar uma referência de quem somos, porque nele vivemos, temos a vida de Deus. Depois, nos movimentamos. Senhor, qual é a movimentação que o Senhor deseja fazer no meio da minha casa? O que o Senhor deseja fazer? Qual é a estratégia? O que eu devo falar? O que eu não devo falar? Irmãos, às vezes nós servimos a Deus com todo o coração, frequentamos os cultos, participamos dos grupos da igreja, mas nós precisamos parar de viver pela carne. Porque quando nós vivemos pela carne, nós fazemos aquilo que achamos, nós podemos estar dificultando o que Deus já está promovendo. Deus me chamou para viver pelo Espírito. E o que é viver pelo Espírito? É ser guiado por Ele. Ou seja, toda movimentação que você faz, ela precisa estar condicionada a uma orientação de Deus. Ou seja, está acontecendo uma discussão na sua casa. Naturalmente, o que você faria? Se está acontecendo uma discussão na sua casa e te envolvem, o que você faria? Vou entrar na discussão também. Vou falar o que me dá vontade, vou falar aquilo que está no meu coração, me ofendeu, vou ofender também. Isso é viver pela carne. Está acontecendo uma discussão, o que é que você faz? Senhor, o que está acontecendo aqui? Discernimento de espíritos. O que está acontecendo aqui? Senhor, o que eu faço? Calo a boca, falo alguma coisa, o que falar, como falar? O que eu preciso fazer? Porque, irmãos, nós estamos buscando nesse tempo trazer à existência a salvação da nossa família. Mas quem promove essa salvação é o Espírito. Diga comigo, é o Espírito. É o Espírito que promove o novo nascimento. É o Espírito que convence, sim ou não? Mas as pessoas da nossa casa precisam ser surpreendidas pelo poder de Deus, através de filhos que são estrategistas. Deus está te dando nessa manhã uma unção de estratégia, para que você se movimente, porque você tem a vida, e porque você tem a vida e se movimenta pelo Espírito, você vai começar a trazer à existência aquilo que está no coração de Deus. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos começar toda a movimentação por intermédio da oração. Porque nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Vamos trazer a existência. O ano de 2024, Deus vai promover coisas maravilhosas na sua casa. E sabe por quê? Porque você vai começar a ser guiado pelo Espírito. Eu gostei muito de um exemplo que eu vi de um cego. Você já percebeu como é que um cego ele é conduzido? Nenhum cego gosta de que você pegue no braço dele. O que é que o cego ele pede? Ele pede o seu ombro. O que é que ele pede? E o cego bota a mão no ombro, o deficiente visual coloca a mão no ombro, e ele vai fazendo o quê? À medida quando você desce o degrau, o que é que ele faz? Ele sente que há um degrau a ser descido. Deixa eu falar uma coisa para você.
Deus quer que você comece a sentir o que Ele está fazendo nesse tempo na tua casa. Não é mais para você viver pelos seus sentimentos, não é mais para você viver por ressentimento. Chegou a hora de você sentir, Senhor, o que está acontecendo? Qual é a movimentação? Qual é o próximo passo? O que o Senhor está trazendo à existência? Por quê? Porque as nossas famílias serão alcançadas, serão transformadas. Existem coisas que Deus te prometeu que esse ano Deus está querendo formar um cenário. E deixa eu lhe falar uma outra coisa. Existem caos que estão estabelecidos que não é para você dizer, Deus me tira desse caos. É para você dizer para o Senhor, Senhor, me ensina a viver esse caos de maneira tal que eu entenda aquilo que o Senhor está me ensinando, porque Deus está te preparando para algo muito maior, que não se trata apenas de você e da tua casa, mas Deus está te preparando para a sua família e também para outras famílias que você vai alcançar. Então entenda uma coisa, nem todo caos você tem que pedir para Deus para sair. Existem caos que fazem parte do cenário de resolução. Existem situações que nós estamos, que não foram promovidas pelo diabo, não foram promovidas por decisões erradas suas. São caos que fazem parte de algo poderoso que Deus está movendo. E o que eu preciso entender? Eu preciso discernir o que está acontecendo. Senhor, quem está fazendo isso? Tomei uma decisão errada? É o diabo que está colocando a patinha dele, tentando promover alguma coisa? Então, se o Senhor está deixando que isso aconteça, me ensine a passar por essa situação, porque o que o Senhor tem na minha vida não se trata apenas de mim. Olha a pessoa que está ao diga para ela assim, o que Deus projetou para você não se trata apenas da sua existência. Deus quer tocar a vida de outras pessoas. Preste atenção numa coisa, nós fomos chamados para tocar a vida de outras pessoas. O nosso testemunho vai tocar a vida de outras pessoas. Uma coisa é você ter autoridade, porque a autoridade Cristo te deu. Mas existem pessoas aqui que precisam ter autoridade e propriedade. Propriedade. Existem pessoas que vão ser levadas pelo Espírito a falar com outras pessoas, e a pessoa vai dizer assim, olha, eu tenho a certeza que você nunca passou por isso, e você vai dizer, sim, eu passei, e o Deus que hoje trabalha na minha vida, é o mesmo que vai transformar a sua realidade. Então não fuja do que Deus está construindo nesse tempo na sua família, mas gere o sobrenatural no lugar de oração, no lugar de unidade com a sua família. Você está compreendendo isso? Você está recebendo isso no seu espírito? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A minha esposa, ela é uma pessoa que tem várias formações. Ela é administradora de empresas. Depois, o Senhor a levou a fazer serviço social. E ela também é contadora. O que ela exerce? Nenhuma das três. Porque ela está sendo estrategista. Existe um tempo para cada coisa. Nós não fomos chamados para vivermos carreiras. Nós fomos chamados para viver propósito. O grande problema é que nós somos incentivados a viver uma carreira e estragamos todo o propósito. Você não foi chamado para viver uma carreira. Se a carreira fizer parte do seu propósito, glória a Deus por isso. Mas viva o propósito e a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Você está entendendo isso? Então, quando eu casei com a Aline tinha entrado na UFRJ. E a Aline conseguiu entrar na UFRJ, fazendo serviço social e tal. Por algum motivo, que agora eu não me recordo se era exatamente um problema que ela teve de voz. Porque nessa época nós cantávamos na igreja e a Aline trabalhava com surdo. E ela teve um problema de voz que a voz foi embora, sumiu. E a Aline, ela teve que pedir demissão desse emprego, porque trabalhava com surdo. Sem voz, como é que vai falar com o coitado, né, do pessoal que precisava aí de orientação, né, às vezes falando um pouco mais alto, gritando até. E aí a Aline saiu. Saindo, a Aline acabou trancando a faculdade de serviço social. Irmãos, eu orava por algumas coisas, a Aline orava por outras, e aí teve um dia que Deus falou para mim assim, pergunte para ela
pelo que ela está orando. Irmãos, nós orávamos, casados, bonitinho, a Aline me ajudando na igreja, beleza. E aí eu falei assim, amor, o que você está orando? E ela falou assim, Valmer, eu queria voltar para a universidade. Deus me fez entrar na UFRJ, Deus tem um propósito, e eu gostaria de voltar, mas já fazem 4 anos que eu tranquei a minha matrícula. E o que é que nós fizemos? Nós continuamos orando separados. Diga a pessoa que está ao seu lado, na família. Se ora junto. Por que nós orávamos separados? Pastora, eu sempre fui uma pessoa com várias regrinhas. E a Aline orava deitada. A minha esposa orava deitada e eu, aquela coisa, né? Senhor, e patatá, e tatatá. Hoje já mudou. E aí, assim, Aline, não dá para orar com você não. Você não tem reverência nenhuma na oração. Aleluia. Você ora deitada, até dormiu. Não estou dormindo não, amor. Deixa eu dormir. É meu relacionamento com Deus. Não quero orar mais contigo não. Ora você que eu vou. Orar também de uma outra maneira. Diga comigo, é junto. Respeite o seu cônjuge. Respeite a sua família. E aí o que aconteceu? Um dia Deus falou para mim assim, vai lá e vai orar junto com ela. Quando nós oramos, olha só irmãos, na sala, falei, vamos orar juntos. E aí ela cedeu, orou de joelhada comigo um pouquinho. E aí, falei, Senhor, nós trazemos à existência a universidade, a vaga da universidade da Aline, se essa for a tua vontade. Nessa época eu dava aula em escola, trabalhava como professor. Um dia, voltei da escola, estou em casa, telefone fixo na época, toca. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu poderia falar com a senhora Aline? E eu disse, ela não está, quem deseja? Diga para ela que a doutora Gabriela, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu encontrei a ficha, e eu quero entender por que ela saiu da universidade. Irmãos, quando que uma universidade federal vai ligar para a sua casa para você voltar? Ela voltou. Ela voltou. A Aline retornou, sabe por quê? Porque Deus faz milagres por intermédio da unidade na oração. Você está compreendendo isso? Vou te dar um outro exemplo. Eu, irmãos, tenho apenas um testículo que funciona. Todo mundo aqui sabe que um homem tem 2 testículos. Eu tenho um testículo que funciona. Minha esposa tem um ovário que funciona porque o outro sumiu, o outro ovário dela. Ela tem ovário policístico no ovário que funciona e ela tem o útero virado. Então a médica falou, é quase que impossível que vocês engravidem. Eu já estava casado com a Aline há 11 anos e nós não tínhamos um filho. E a Aline ficava 9 meses sem menstruar. 9 meses. A barriga dela quer ficar inchada, porque ela não menstruava, de repente descia a menstruação e ela ficava depois um tempão sem menstruar. E aí, um dia, Deus falou para mim assim, ora junto com ela, porque o bebê vai vir. E aí, antes de nós namorarmos, eu coloquei a mão na barriga dela e eu disse, bebê, venha. 11 anos, irmãos. Bebê, venha. Nós oramos, fizemos o que tínhamos que fazer. E aí, daqui a pouco, a Aline é apaixonada por café. Se você der café para a Aline, ela vai ficar feliz da vida. E um dia, a Aline prova o café, ela diz, que raio de café ruim é esse? E eu disse, café tá ruim mesmo, porque ela prova você. E aí eu provei e falei, Aline, o café tá bom. Ela, o que está acontecendo? Ela fez o exame, quando ela foi fazer o exame, estava lá, gravidez. Chegou na médica, na ginecologista dela, a ginecologista disse para ela,
é impossível você estar grávida. Isso é uma gestação psicológica. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: não permita que pessoas semeiem palavras diferentes do que Deus falou com você. Eu quero dizer uma coisa: o que Deus falou para você vai se cumprir. Você precisa apenas se posicionar, entendendo que a unidade na oração. Apóstolo, mas eu vou dizer uma coisa: meu marido, minha mulher não é crente, não importa. Você é nascido de novo, e o seu posicionamento pela fé em corresponder ao Espírito Santo vai trazer à existência milagres. Milagres, milagres, milagres. E aí o que Deus fez? Oramos, quando chegou lá, Aline desceu minha mochinha. Falei: o que foi, amor? A médica mandou fazer o exame, mas disse que é impossível de eu estar grávida. Tire seu coração. Não permita que ninguém roube isso, não roube de você. Chegamos lá, explicamos tudo para o médico. Ó, médico, os meus espermatozoides são mais lentos do que não sei o quê. Só tem um testículo funcionando, ela só tem um ovário. O útero é virado de cabeça para baixo, ou seja, tem que dar uma volta tremenda para chegar lá. A médica: então vamos ver. Aí fez a ultravaginal e falou assim: se isso aqui não é gravidez, eu quero saber o que é. E estava o coraçãozinho do Davi batendo. Ele está aqui hoje. Ele foi lá para a salinha Kids. Presta atenção. 11 anos sem ter filhos. Mas o meu posicionamento com ela, correspondendo ao Espírito pela oração, trouxe à existência a palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus não é autorrealizadora. Eu preciso corresponder pela fé. E como é que eu correspondo pela fé? Obedecendo, crendo, confessando a palavra. Confesse a palavra, meu irmão. Confesse a palavra, minha irmã. Se levante hoje dizendo: Deus me prometeu e eu vou ser estratégico, sendo guiado pelo Espírito. E aí, beleza. Depois de um tempo, Deus falou para mim assim: ó, vai vir uma menininha. Jesus. Eu lembro que Davi ainda pequenininho, Davi rodava no peito da Aline, porque ele mamava muito, então ele rodava, ele ia fazendo assim, e ele rodando, e aí Aline: vamos, eu estou grávida de novo. Com 1 ano, irmãos, 1 ano e 11 meses, Laís nasce. A diferença dos dois é pouquíssima. 1 ano e 11 meses. Aí Deus falou para mim assim: fechou. E eu disse: e eu uso camisinha também. Porque eu não vou dar esse mole. Vai que Deus muda de ideia e fala: vai bem mais um. Deus me livre, Senhor. Ajuda-me. Tem 2 meninos. Tá bom. Só que presta atenção numa coisa. O diabo vai tentar fazer com que os seus filhos não sejam aquilo que Deus disse que eles seriam. Eu lembro como se fosse hoje, a gente orando, escolhendo o nome de Davi. O nome de Davi seria Samuel, porque ao Senhor o pedi. E Deus falou: não, esse menino não será símbolo da tua aflição. Esse menino tem um destino profético. O nome dele será Davi. Da mesma maneira a vida de Laís. Essa menina é uma leoa. Então coloca o nome dela de Laís, porque ela é leoa de Deus. E a garota é uma leoa. Às vezes ela bate de frente comigo, eu falo: vigia, crente. Estou de olho em você porque eu te conheço. Muito parecida comigo. Davi é muito parecido com a mãe. Aquela coisa mais calma. E a menina já olha, já tem decisão, já fala as coisas. E aí a gente começou a enfrentar alguns desafios com os nossos filhos em casa. Aprendendo muita coisa na escola. Você entende o que eu estou falando? Aprendendo muita coisa equivocada. Tendo influência de amiguinhos. E aí eu brigando principalmente com ela. O Davi é mais obediente. E eu falando: Laís, em nome de Jesus, para com isso, minha filha. Para de ficar querendo ver esses vídeos, Laís. Esses vídeos não glorificam a Jesus. Não faz parte daquilo que nós acreditamos. E ela vem escondido. Olha só, irmãos. A menina de 8 anos. Um dia peguei ela no flagra. Estava fazendo um negócio, Deus falou para mim assim: vai lá que ela está fazendo coisa errada. Aí quando eu cheguei lá, ela estava no tablet. Eu falei: me dá que o tablet é meu. Aí ela: me empresta. Eu falei: não vou te emprestar para você ver o que não presta. E aí Deus falou para mim assim: essa batalha não se resolve com conversa.
essa batalha se resolve com unidade. Existem coisas que você quer que mude na sua casa, não vão mudar enquanto você não se posicionar com unidade. Sabe o que aconteceu? Laís, vem cá. Davi, vem cá. Vamos orar. Aline. E aí eu assumi a oração. Na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse daquilo que Jesus escreveu para a vida dos meus filhos. Eu trago a existência. Receba o caráter de Deus. Receba o propósito de Deus. Receba. E a Laís, no primeiro momento, ela, para, pai. Falei, para nada, irmã, fica aqui. Vigia, se posiciona. Ela, não, pai. No primeiro dia, no segundo dia, eu já notei uma diferença nela. E fomos fazendo isso como? Todos os dias. Nós estamos nos preparando para proclamar em Pentecostes que um novo tempo está vindo sobre as famílias, sobre a terra. Deus está abrindo uma porta que você precisa entrar, uma porta de oportunidade. Você precisa se posicionar pela fé e dizer, Deus, a minha família é propósito teu e eu não abro mão disso. Eu vou entrar como? Me posicionando em oração. Vou chamar todo mundo. Os profetas lá da igreja disseram, de Páscoa até Pentecostes, todos os dias orem pelos seus filhos. Já aproveitei, orei pela mulher, orei para as crianças, orei por mim mesmo. Já posso, né? Crianças, coloquem a mão na minha cabeça, orem, profetizem. Por quê, irmãos? Porque a unidade tem um poder sobrenatural. Receba isso no seu espírito. Eu estava conversando com o pastor Daniel no gabinete, e eu estava falando com ele, falei, meu amigo, olha só que coisa maravilhosa. Em 1 Coríntios capítulo 7 diz que o cônjuge não crente, casado com o cônjuge crente, ele é santificado. Você sabe o que é santificado? Santificado é ser colocado na posição de santo. Ele não desfruta, porque ainda não nasceu de novo, mas ele já é separado para a salvação. Deixa eu falar uma coisa para você, não abre mão daquele varão nojento não. Não abre mão daquela irmã confusa na tua vida não. Se Deus está te dizendo que vai salvar, se posicione, chama e diz assim, vem aqui orar. Mas tem que orar muito, apóstolo? Não, ora só 5 minutos, ora 2 minutos, mas libere a palavra que Deus colocou na sua boca. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Deus está comprometido com a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Deus, Ele faz o que a gente pede? Não. Deus, Ele fala aquilo que Ele falou e nós apenas repetimos, porque Deus ama ouvir Ele mesmo através de nós. Olha para esse irmão, para ele e diz assim, exige a tua família não. Se posicione. Para de preguiça. Irmãos, nós somos preguiçosos. Quando nós olhamos para a igreja hoje, a igreja não ora. As pessoas ficam com os filhos fazendo um favor. Ore. A gente não acredita mais na oração, irmãos. A gente acha que a oração aqui é apenas um ato religioso. Não. Não. Jesus disse que quando nós batêssemos na porta, por intermédio da oração, nós receberíamos. Você, quando bater a porta por intermédio da oração, você vai receber, se essa for a palavra que Deus liberou sobre a tua casa, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Olha que coisa interessante, os meus pais já são falecidos, e eu tinha um grande receio da minha mãe não voltar para Jesus. E olha só que coisa interessante, quando eu estava no quarto cuidando da minha mãe, um anjo apareceu. E aí eu falei, meu Deus do céu, estou com pavor disso, meu Deus, ela vai morrer dentro de casa. E eu já fiquei pensando, Senhor, como é que é? Se morre dentro de casa, tem que chamar quem? Na minha cabeça, e eu vendo o anjo, pertinho da cama dela. Aí eu falei, Senhor, como é que eu converso? E Deus falou assim, pergunte. E eu falei assim, ela vai morrer? Ele olhou para mim e eu entendia. Ele disse, ainda não.
Aí eu falei, cara, minha mãe vai morrer. Aí Deus falou assim, mas ela vai ser salva. Quando eu estava no hospital e minha mãe faleceu comigo, eu vi os aparelhos pararem, tudo paradinho, tudo bonitinho. Eu saí, na hora eu recebi uma mensagem de uma pessoa, o Senhor manda te dizer, ela foi salva. Como que aquela pessoa iria saber que minha mãe tinha morrido exatamente naquele momento? Preste atenção, isso aconteceu porque Deus é fiel com a sua palavra e eu confessava, Senhor, salva minha mãe, salva minha mãe, salva minha mãe, salva minha mãe, salva minha mãe. Eu quero dizer uma coisa para você, comece a liberar da sua boca as palavras que Deus liberou no seu coração e Deus vai começar a trazer à existência coisas que você está dizendo, isso é impossível, mas Deus é aquele que muda cenários, muda realidades, somente para cumprir a palavra que Ele mesmo prometeu. Você está entendendo isso? Quantos recebem essa palavra? Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a lembrar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero que você comece a lembrar a palavra que Deus liberou sobre você. A palavra que Deus liberou sobre a sua família. A palavra que Deus liberou sobre as pessoas, seu filho, talvez um sobrinho que você está orando, talvez o seu pai, a sua mãe. Filho, eu quero dizer para você que você é um instrumento de Deus para transformar a sua casa. Você pode dizer, mas meu pai e minha mãe não são crentes. Deus pode fazer algo sobrenatural através de você. Mas hoje, libere o seu coração e comece a dizer aquilo que Deus já falou. Já falou. Já falou. Comece a encher esse lugar, queridos, de gratidão pela salvação da sua família. Comece a encher esse lugar de gratidão pela restauração do seu sobrinho, pela restauração do seu cônjuge, pela restauração, essa pessoa que está afastada, e você dizendo, meu Deus, quando é que essa pessoa vai voltar? Começa a agradecer, Senhor, essa pessoa vai voltar, eu creio, Senhor, obrigado, porque o Senhor já está promovendo algo sobrenatural, a minha família, Senhor, eu me posiciono hoje, eu me posiciono em oração, para promover transformações, marido, mulher, se posicione hoje em vocês orarem juntos. Talvez você não saiba orar como você gostaria, mas o Deus da tua salvação, o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele vai te conduzir a orar da maneira devida. Não tenha medo, não tenha medo. Hoje se entregue ao propósito de Deus, se entregue ao que o Espírito está fazendo. Oh, em nome de Jesus, Pai, existe uma movimentação espiritual, uma batalha espiritual que nós precisamos enfrentar. E essa batalha não se enfrenta, Senhor, brigando com pessoas, ofendendo pessoas, não. A nossa batalha é pelo princípio da unidade, é na oração, e nós nos posicionamos em dizer, faça aquilo que está no teu coração, Pai. Usa os nossos lábios, usa a nossa oração, usa, Senhor, a nossa vida. Nós somos chave, primeiramente para a nossa casa. O nosso ministério começa na nossa casa. O nosso ministério começa, Senhor, nas quatro paredes da nossa casa. Nosso primeiro grupo é a nossa família. O nosso grupo, Senhor, de transformação começa na nossa família. E aquilo e aquilo que está começando na nossa família vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar em nome de Jesus. Vai transbordar. Deixa o Senhor transbordar na tua vida.
Deixa o Senhor fazer na tua vida. Deixa o Senhor conduzir você. Meu irmão e minha irmã, não olhe para aquilo que você está vivendo. Olhe para a promessa. Olhe para a palavra. Olhe para aquilo que Deus disse que iria fazer. Sabe por quê? Porque as circunstâncias querem nos paralisar, mas nós somos os da fé, e os da fé não vivem por aquilo que vem, não vivem por aquilo que sentem, não vivem por aquilo que escutam. Nós vivemos por aquilo que cremos. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Diga: eu creio. Diga: eu creio. E não somente creio, mas confesso. Eu confesso a palavra. O que é que Deus te prometeu? Fala para o mundo espiritual: Deus me prometeu que vai salvar o meu cônjuge. Deus me prometeu que vai fazer isso com meu filho. Deus prometeu. Vem cá, Davi. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Meu milagre. Meu milagre. Meu milagre. Meu milagre. Meu milagre. Existe milagre nessa manhã. Existe milagre nessa manhã. Existe um fluir do Espírito na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estava ouvindo a minha mulher chorando todos os dias com aquela música da Gabriela Rocha, Tu és a cura, creio em Ti, creio em Ti. Eu chegava em casa, minha mulher estava chorando. Eu saía de casa, minha mulher estava chorando, porque o médico tinha dito: você não será mãe de filhos. Mas quando eu me posicionei em unidade com a minha família, o meu milagre veio. É isso que Deus quer que você entenda. Se posicione, enxugue as lágrimas. Você é um leão, você é uma leoa. Se posicione. Se Deus disse, pela fé eu vou confessar, eu vou corresponder pela fé. Olha para esse crente, está falando assim: ó, você não é um pobre coitado. Diga: você não é um pobre coitado. Você foi tirado de debaixo da mesa e você se assenta com os filhos à mesa. Se senta à mesa com os filhos e você vai ver a bondade de Deus. Você vai ver a bondade de Deus na tua vida. Quantos recebem isso? Diga: obrigado, Senhor. A bondade de Deus é o que eu preciso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Messias.